Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou professora e mentora para concursos públicos, Regina Selle. Sejam muito bem-vindos ao canal Minuto da Aprovação. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o edital do concurso do Ministério Público da União, MPU. Vamos comigo? Olha só, pessoal, há muita expectativa de que o edital seja lançado nos próximos dias, entre outubro e novembro, e de que a prova aconteça em janeiro de 2025. Há possibilidade ainda de que aconteça em dezembro, mas diante da proximidade do recesso do Poder Judiciário, do próprio MPU e das festas de final de ano, é muito possível que a prova só aconteça de fato em janeiro de 2025. Nós não descartamos também a possibilidade de que esse edital seja empurrado um pouco mais para frente, enquanto o Procurador-Geral da República aguarda a decisão liminar a ser proferida na ADI, que está discutindo a constitucionalidade daquela lei que passou a exigir nível superior para os cargos de nível médio. Os cargos de técnico, que antes exigiam apenas formação em nível médio, agora passaram a exigir o nível superior para o exercício das funções, para poder se candidatar, ao concurso público, enfim. Mas a expectativa é de que a prova da banca FGV, sim, a FGV foi contratada agora no dia 10 de outubro, a expectativa é que essa prova aconteça em janeiro de 2025, já que desde a contratação, na verdade, desde a publicação do termo de referência, que é o projeto básico prévio à contratação da banca, que foi feita em 30 de setembro de 2024, a elaboração desse termo de referência aconteceu nessa data. Desde essa data, há uma previsão no cronograma desse próprio termo de referência. Se vocês quiserem um termo de referência, falem aqui comigo que eu envio para vocês pelo WhatsApp. Esse termo de referência, ele prevê 21 dias úteis desde a sua assinatura até a publicação do edital. Então é bem possível que o edital ainda seja publicado em outubro, apesar dessa celeuma aí, dessa discussão a respeito da constitucionalidade ou não da lei, que passou a exigir a habilitação de nível superior para aqueles que desejam concorrer aos cargos de técnico do MPU. Olha só, o que eu quero falar com vocês é que a prova se aproxima e que para a tradição do MPU, perdão aqui pelo lapso, a tradição do MPU é de que as provas aconteçam até 60 dias após a publicação do edital. A banca FGV é diferente do Sebrasp, realmente. É uma banca que não cobra questões de certo e errado, são questões de múltipla escolha. Muitas vezes há casos concretos a serem examinados nessa questão. Não é apenas a letra da lei ou o texto do conteúdo administrativo, da administração pública, de arquivologia. Às vezes tem um caso concreto ali envolvendo o conteúdo, para que você possa decidir qual a alternativa correta. Esses casos concretos são fáceis e de média a alta complexidade. As questões de alta complexidade não são tantas. Especialmente, eu creio que as mais complexas são aquelas que têm 3 ou 4 alternativas para o aluno apontar qual delas é verdadeira ou falsa e escolher a alternativa da letra A à letra E. Tá? Mas enfim, vocês não devem se assustar. Tudo que vocês estudam para qualquer outra banca de concurso, para qualquer concurso público, desde que sejam os mesmos conteúdos, eles vão ser cobrados de maneira similar em qualquer banca. O que modifica é a forma como a banca cobra isso nas questões. Então vocês precisam treinar questões a partir de agora, urgentemente, questões da banca FGV. Quem já vinha estudando tem esse privilégio de já poder se dedicar apenas à resolução de questões para revisar. Quem ainda está começando, é um desafio muito maior, você vai ter que dedicar um pouco mais de tempo, renunciar aos finais de semana, mas você pode sim conseguir chegar competitivo para a prova se você tiver o seu material certinho de estudo, um material direcionado, e se você souber exatamente o que precisa estudar com mais afinco, com mais profundidade, e não se perder aí no caminho tentando fechar o edital do início ao fim, estudando por manuais complexos, tudo por videoaula, porque realmente em reta final, já nessa proximidade de o edital ser lançado, é muito difícil você conseguir, a não ser que você tenha 8 ou 10 horas por dia para estudar, tá? Mas assim, nem tudo está perdido, é muito possível sim começar ou reiniciar os estudos, ou até mesmo apenas revisar, resolvendo questões. Vai depender do seu nível de conhecimento, do que você já estudou até agora. E se você está parado, começa agora, não perde tempo, começa a estudar, pega o edital anterior do concurso de 2018, por exemplo, que foi do Sebrasp, vê os conteúdos e começa a estudar.
é muito importante. A prova de analista, por exemplo, analista da área de Direito, ela teve 15 disciplinas no ano de 2018. E a prova de técnico do MPU na área administrativa teve, salvo engano, 9 disciplinas. Língua portuguesa, legislação do MPU, ética, acessibilidade, direito administrativo, direito constitucional, arquivologia, administração pública e administração financeira e orçamentária. Não sei se são 9, mas foram essas as disciplinas, tá? Eu não consegui contar aqui na pressa. Então, o que eu falo para vocês é isso, que vocês peguem o edital anterior e comecem a se preparar urgentemente e a resolver questões da banca FGV. Quem tem a assinatura do Que Concursos, por exemplo, pode filtrar por disciplina e sair resolvendo as questões. O ideal é que você não coloque o cargo, no máximo você coloca analista judiciário, porque o MPU não tem prova da FGV. Então, você não vai encontrar o cargo analista do MPU, analista processual, que é a denominação, a nomenclatura antiga do cargo, por exemplo. Você não vai encontrar técnico do MPU na banca FGV. Então, no máximo, você coloca técnico judiciário, analista judiciário, ou coloca nível médio, nível superior, e vai resolvendo as questões por disciplina. E você pode também escolher os anos, trabalho, processo do trabalho, penal militar, processo penal militar. E eu não aconselho que você discrimine os anos, porque vai ser mais difícil você encontrar provas dessa banca nessas disciplinas. Então você joga lá, só retira as questões desatualizadas e as questões anuladas e vai resolvendo o máximo que você puder, começando das mais recentes. A banca costuma repetir os temas. Por exemplo, se ela cobrou atos administrativos, é um tema muito cobrado em direito administrativo, licitações e contratos, atos administrativos, a lei 8.112, em direito administrativo são temas-chave para a prova da FGV, de analista judiciário. Então, tendem a cair também na prova do MPU, certo? E em outras provas de MP estadual também, analista do Ministério Público, técnico do Ministério Público, também servem como parâmetro para que você possa pesquisar e se dedicar. Mas, por exemplo, se caiu em atos administrativos as espécies de ato administrativo, isso não quer dizer que outro conteúdo não possa ser cobrado dentro do mesmo assunto. Então, você tem que saber todo esse assunto como uma prioridade no seu estudo. Outro assunto muito importante também que deve ser prioridade para a banca FGV é a Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações. E sempre cai dispensa e inexigibilidade de licitação. Sempre caem também os contratos administrativos, a duração desses contratos, a possibilidade de alteração, inclusive alteração unilateral pela administração pública. Então, tudo isso vocês precisam estudar. A lei é extensa, é um fato, mas vocês precisam estudar esses conteúdos com prioridade. A Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Vocês podem estudar também Direito Constitucional com bastante afinco, controle externo, feito pelo TCU e pelos TCEs, artigos 70 ao 75 da Constituição Federal, caem bastante nas provas da FGV, é um tema preferido da banca, certo? Outra coisa que vocês que vão fazer prova que tem conteúdo jurídico, especialmente é de analista de direito, técnico administrativo também tem, né, porque cai direito constitucional e administrativo, mas para o analista o enfoque é muito maior, vocês têm que conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente a jurisprudência do ano que antecede a prova. Então, a prova acontecendo agora em janeiro de 2025, vocês têm que ter todos os informativos do STF, do STJ, do ano de 2024 na ponta da língua. Vocês podem estudar pelo site do buscador Dizer o Direito, para quem tem assinatura, ou apenas pelo site do Dizer o Direito, para quem não tem a assinatura, a versão resumida dos informativos. E ali vocês vão olhar direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processual civil, penal, processual penal. Vamos estudar à parte os informativos do TST, né, trabalho e processo do trabalho. Vamos estudar à parte os informativos do STM, especialmente as súmulas do STM, que são pouquíssimas, e os julgados do STF e do STJ, e súmulas do STJ que envolvam a competência da Justiça Militar. Então, isso é muito importante para vocês. São temas, assim, essenciais. E o conhecimento jurisprudencial é ímpar, é muito necessário nas provas da FGV, assim como nas provas do SEBRASP.
continuem com o mesmo foco, mas priorizem começar o estudo dos informativos pelos últimos, de 2024 para trás. Vocês tentam estudar ao menos 2024 e 2023, lembrando que até na sua questão discursiva, na sua redação, se for uma redação jurídica, um caso concreto, pode ser cobrada uma jurisprudência super recente, institucional, algo que tenha muito a ver com a atribuição do Ministério Público. Também pode cair algo relativo à Lei Complementar 75 de 1993, que é a lei orgânica do MPU, especialmente as prerrogativas dos membros, as suas garantias, especialmente as funções institucionais. Isso é chave. Funções institucionais do Ministério Público. Tudo aquilo que está previsto na lei orgânica do MPU relativamente às funções institucionais, vocês precisam estudar. Então, do artigo 1º ao artigo 21, por exemplo, são artigos-chave da Lei Complementar 75 para que você estude. E um pouco mais à frente também os artigos que falam a respeito do Procurador-Geral da República. E cada artigo que fala do seu Procurador-Geral, do Procurador-Geral de cada ramo, Procurador-Geral do MPT, Procurador-Geral do MPDFT e Procurador-Geral do MPM, que é Ministério Público Militar. Então, tudo isso vocês precisam estar cientes, precisam estar estudando esse conteúdo. É muito relevante o estudo do artigo 15 da Lei Complementar 75, o artigo 8º, muito importante, artigo 6º. Gente, são artigos muito relevantes para a prova. E vocês precisam lembrar da jurisprudência relativa ao direito à saúde, à educação, a desastres ambientais, que são temas muito afetos à atribuição institucional do Ministério Público. É importante também lembrar dos artigos da Constituição Federal 127 ao 130-A, que tratam sobre o Ministério Público, essa função que é essencial à Justiça, e que tratam também sobre o CNMP. Sempre costuma cair questão a respeito da composição e das atribuições do CNMP. A respeito do CNMP, existem diversos julgados do STF que tratam sobre as suas atribuições, se aquilo exorbita ou não da atribuição que é conferida constitucionalmente a esse conselho, a esse órgão. Então, prestem atenção nisso. Queria também lembrar vocês de estudarem dos artigos 122 ao 125 da Constituição Federal a respeito do direito penal militar e processual penal militar. No Código Penal Militar, o artigo 9º é essencial, porque ele fala sobre os crimes militares próprios e impróprios. No CPPM, Código de Processo Penal Militar, eu estou falando sobre esses temas, gente, porque são disciplinas que não costumam cair em outros concursos e vocês precisam ver realmente isso, começarem a se familiarizar com a matéria e ir aprofundando um pouquinho a respeito, tá? Sobre o CPPM, artigo 1º ao 28, né, são artigos essenciais. O que mais que eu posso falar para vocês também? Falei já dos informativos, das súmulas do STM, dos artigos do Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e Constituição Federal. Também preciso estar dentro desses artigos também, aliás, eu não falei no CPM, né, no Código Penal Militar, artigos 42, 43, 45, 46, 39, todos que tratam sobre o estado de necessidade, que é diferente do estado de necessidade previsto, relativamente diferente do estado de necessidade previsto no Código Penal, porque no Código Penal, o estado de necessidade, ele é um excludente da ilicitude, assim como a legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento de dever legal. No Código Penal Militar também há a previsão de todas essas excludentes de ilicitude, mas há uma diferença. No nosso Código Penal, o legislador adotou a teoria unitária, segundo a qual, presente o estado de necessidade, havendo uma justificação para que aquele bem seja sacrificado, um bem maior, ele vai ser protegido, e assim, um bem menor vai ser menor ou igual, será sacrificado no exercício do estado de necessidade. Você vai proteger alguém de um perigo atual, de um perigo que aquela pessoa não causou e que você também não causou, que você não tem o dever de evitar. Então, nesse caso, no estado de necessidade do Código Penal, vai haver sempre a excludente da ilicitude. Se por um acaso não se verificarem as hipóteses que excluem a ilicitude e que tornam aquela conduta permitida por lei, vai haver apenas uma redução da pena.
Se o bem jurídico sacrificado ele for maior do que o bem jurídico que foi protegido, por exemplo, nesse caso vai haver uma redução da pena é uma causa de redução de pena, de 1 a 2/3. Não vai haver a excludente da ilicitude, a pessoa vai continuar sendo penalizada, certo? Além disso, o Código Penal Militar, ele ao tratar sobre o estado de necessidade, ele adota a teoria diferenciadora, teoria dualista em relação ao estado de necessidade, segundo a qual, se o bem jurídico sacrificado ele for igual ou maior do que o bem jurídico protegido, vai haver apenas uma exculpante, um estado de necessidade que exclui a culpabilidade. Mas se o bem jurídico protegido for maior do que o bem jurídico que foi sacrificado, haverá sim um estado de necessidade justificante a ensejar a exclusão da culpabilidade. É uma excludente de ilicitude, certo? Eu posso ter me confundido em relação ao bem jurídico ser maior ou igual, ou então menor, o bem jurídico protegido. Eu peço que vocês olhem com calma os artigos 24 do Código Penal, 23 e 24 do Código Penal e os artigos 39 e 43 do Código Penal Militar. Lá vocês vão ver direitinho essas hipóteses, mas podem ter certeza que há uma diferença sim. A teoria diferenciadora é a que é adotada pelo CPM, isso costuma cair em prova. Sempre cai nas provas do SEBRASP, para a DPU, para o Ministério Público da União e tende, obviamente, a cair. Como são questões, são distinções, o que normalmente as bancas cobram são novidades legislativas, distinções e exceções. Essas distinções do direito penal militar em relação ao direito penal comum, ao direito penal, ao Código Penal, elas devem ser cobradas na sua prova também. Então, a teoria diferenciadora é que é adotada no Código Penal Militar e a teoria unitária no nosso Código Penal, de modo que há sempre a excludente de ilicitude em sendo constatado de fato o estado de necessidade. Não havendo o estado de necessidade, pode haver a possibilidade de redução da pena de 1 a 2/3. Já no CPM, presentes os requisitos do estado de necessidade, a depender do bem jurídico que foi protegido, se ele é igual, maior ou menor àquele que foi sacrificado, então poderá haver o estado de necessidade exculpante, que apenas exclui a culpabilidade, mas a pessoa não vai ser penalizada, e pode haver também o estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude. Da mesma maneira, a pessoa não será penalizada, não porque ela não agiu dolosamente, não teve culpa também, nem dolo nem culpa, mas sim porque não é considerado uma conduta ilícita, certo? Então, esses eram os primeiros temas que eu queria orientar vocês a estudarem. Peço que vocês se dediquem, mesmo sendo uma nova banca, que vocês comecem a estudar. Estuda o assunto, faz questões no dia seguinte, revisa com uma semana, pelo menos uma vez por semana resolve questões para que vocês possam ter a noção de como vocês estão se desempenhando e anotem os seus erros. Anotando esses erros, você forma um caderno de erros para que possam revisar todas as semanas até a véspera da prova. Um grande abraço para todos vocês. Nós teremos a nossa mentoria coletiva para analista e técnico do MPU, analista de direito, técnico da área administrativa e possivelmente policial do MPU. Peço que vocês entrem em contato através do WhatsApp, que eu vou deixar aqui, e neles vocês podem também me pedir esse termo de referência a respeito da contratação da banca FGV, para que vocês vejam, acompanhem mais ou menos como está sendo o cronograma do concurso. Está um pouquinho atrasado da previsão ali do termo de referência, mas muito provavelmente a prova pode acontecer sim em janeiro de 2025. Um abraço, estamos à disposição e até mais.